você? Tudo bom. Antes da gente entrar nos nossos temas de renascimento, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, como você chegou na psicologia e como a psicologia foi te levando para esses caminhos mais, digamos assim, mais alternativos, até chegar no renascimento, no xamanismo. A psicologia ela foi entrando na minha vida conforme eu iniciei também a minha vida escolar. A minha mãe comenta comigo e eu estava demorando para falar e um pediatra recomendou de me matriculasse na escola, que era para o meu desenvolvimento social. E aí quando eu comecei na escola, começaram outros problemas. Quando eu comecei a falar, eu simplesmente já estava falando. Eu não fui assim de falar palavrinhas e de repente quando eu comecei a falar, eu comecei a falar. Então não tinha nenhum impedimento em relação, assim, fiz todos os exames, né, que o pediatra havia pedido, tal, não tinha nada de errado comigo, eu simplesmente não falava. Provavelmente era uma escolha minha, não sei. Quando eu iniciei, né, no período escolar, aí começaram os problemas, né? Começou, assim, problemas de sociabilidade com as outras crianças, desenvolvimento motor, eu era bastante agitado, bastante hiperativo. Na época não tinha esse diagnóstico ainda, esse diagnóstico eu fui ter depois de adulto só, na realidade, que é do TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso foi me trazendo vários problemas na minha vida escolar. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre acabei passando por psicólogos, por terapia, foi fluindo e, de repente, quando foi para mim escolher a minha profissão, eu fiquei assim, entre tantas coisas para fazer, o que eu vou fazer? E eu pensava, né, eu sempre gostei a minha vida toda, a minha família recomendava de eu fazer alguma atividade física. De início eu não gostava e depois na adolescência eu comecei a curtir isso e pensei na área de educação física. Meu pai gostaria que eu estudasse medicina e eu fiquei pensando em estudar filosofia ou psicologia. Acabei estudando ambas as coisas. Eu resolvi que eu ia estudar, então, fisioterapia, que estava no meio do caminho. E percebi que não era muito a minha praia. Eu gostava de algo mais filosófico, reflexões. E lá eu tinha matérias, né, como psicologia, antropologia, sociologia. E aí uma professora pegou e falou assim para mim: você já reparou que dentre todas as pessoas aqui, você é o único que se interessa pela minha aula? Eu falei: você já pensou em estudar psicologia? Aí aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça, porque é muito comum na faculdade a gente começar o primeiro ano e aí perceber que aquilo não fala com o nosso coração. Eu percebi de que não era aquilo e aí eu fui mesmo para psicologia. E eu também tinha estudos, né, filosóficos. Eu cheguei a participar da Rosa Cruz e lá que eu tive o primeiro contato, assim, com psicologia, filosofia, porque muitos ensinamentos eram filosóficos. Tinha toda a parte também de misticismo, mas indo muito para um caminho de estudo da consciência e de você fazer alguns autoestudos, né, de expansão de consciência, meditação. Eu fui muito por esse caminho, né, na psicologia, buscando aquilo que era a terminologia antiga da psicologia do estudo da alma. No primeiro dia de aula, aí veio de que era o estudo do comportamento e não mais o estudo da alma. Eu falei, bom, continua sendo interessante entender mais, me autoconhecer, estudar sobre o comportamento, e eu permaneci ali. Formei psicólogo. Em determinado momento, um amigo, ele me apresenta para um treinamento, que é chamado de Leader Training, que é um treinamento comportamental, onde você lida com 4 emoções: medo, raiva, tristeza e alegria. E eu achei aquilo assim, primeiro momento achei que se tratasse de algum tipo de seita. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. Era assustador? Era, porque assim, era uma coisa... Porque para você passar por essas emoções, eles provocam mesmo isso em você. Eles ficam todos engravatados, faz parte do treinamento. Eu não vou dar spoiler, porque de repente se alguém participar desse treinamento, eu vou estar contando, né, algo que a pessoa precisa descobrir por ela mesma. Mas o fato é que quando eu li o currículo, né, do Head Trainer, tava ali, né, de que era coach, PNL, xamanismo, psicologia transpessoal, terapeuta de renascimento. E eu fiquei muito curioso, né? Falando, nossa, mas como que tudo isso se enquadra dentro de um treinamento? Como que todas essas coisas se comunicam? Lá eu tive contato assim com expansão de consciência e foi através de uma das terapias, né, que é a terapia do renascimento, onde eu expandi a minha consciência e me vi como uma consciência, não sei, eu me sentia flutuando no espaço, em meio ao cosmos, e eu não tinha exatamente um corpo, mas tinha uma sensação
de ser uma energia, e de repente eu me sentia como uma consciência cósmica. Tudo aquilo que eu tinha lido em livros, eu estava experimentando aquilo. Eu sou psicólogo junguiano também, então eu me identifico com toda essa parte de arquétipos, inconsciente coletivo, símbolos. Então eu já tinha um pezinho na transpessoal. Eu era junguiano autodidata. A faculdade de psicologia ela vai muito para um caminho ou psicanalítico ou freudiano, ou um caminho mais comportamental, mais às vezes behaviorista. Por conta de ter esse pezinho em assuntos místicos, filosóficos, uma amiga me apresentou Jung quando eu estava me graduando, que ela estava estudando psicologia também, falou: Jung é a sua cara, você vai se identificar. Inclusive, eu nasci no mesmo dia e ano de Jung, né, que é 26 de julho. E aí, tipo, muitas sincronicidades. Isso me levou, assim, tipo, fez um boom na minha cabeça, e eu fui querer estudar tudo isso. Aí eu fui estudar coaching, fui estudar PNL, a terapia de renascimento, xamanismo e rebirthing são as terapias que eu acho, assim, mais fortes a nível de expansão de consciência. Foi esse caminho, sabe? Esse treinamento foi o pontapé de me mostrar uma outra psicologia, que eu falei, meu Deus, quero estudar mais sobre isso. E eu fui perguntar para esse head trainer, né, ele tinha vários outros coterapeutas nesse treinamento, e ele falou, você é psicólogo, né? Começa pela psicologia transpessoal. E aí na psicologia transpessoal a gente estuda um pouquinho de cada coisa, estuda um pouco sobre xamanismo, um pouco sobre o rebirthing, outras cartografias de consciência, um pouco de Jung, onde você vê um pouquinho de cada coisa, só que por um lugar mais de uma psicologia mais integrativa, holística. E aí você vai fazendo outras formações daquilo que você se identificou, sobre treinamento comportamental, que foi uma outra formação. Fui estudar sobre coaching, a programação neurolinguística. Eu venho de uma área organizacional, hoje eu atuo mais na área de terapia mesmo, que eu me identifico. Era o meu caminho inicial para onde eu ia, depois eu fui desviado para a área organizacional e hoje voltei para a área terapêutica. Mas eu gosto muito de ensinar também. Eu dou aula numa pós-graduação em ecopsicologia, de psicologia transpessoal, que é o CLAS, o Centro Latino de Saúde Integral, que é em Campinas. Na minha infância, eu já fazia várias coisas que era para me expandir a consciência que eu não sabia. Que era, por exemplo, ficar rodopiando até eu cair no jardim e dar risada. Eu gostava de olhar para as nuvens e ficar ali vendo formas, né, e o que elas me apresentavam. Os meus pais tinham um sítio onde eu ia todo final de semana. Eu gostava de me embrenhar na mata, de subir em árvore. Então eu já tinha também um pezinho nesse lugar de expansão de consciência transpessoal, onde eu fazia isso de uma forma intuitiva. Então eu sempre gostei desse universo místico. Ao mesmo tempo também gosto da ciência, e para mim esses são caminhos que eles são irmãos, são complementares, que a filosofia ela vai por esses dois caminhos, né? Tanto de se interrogar a respeito de se existe algo a mais para além do ego, para além do nosso corpo físico, mas sem perder o contato com a realidade. Eu me vejo mais como um filósofo muitas vezes do que como um psicólogo, por conta de que eu estou sempre buscando a sabedoria. Uma pessoa que está sempre se interrogando, sempre questionando. Quando eu chego numa verdade, eu a rejeito e continuo buscando, adentrando em universos mais profundos de mim mesmo. E acho que a transpessoal é esse outro caminho de você despertar esse mestre interior dentro de si mesmo, de você acessar níveis de consciência que se assemelham muitas vezes aos estados oníricos, né? De quando você está, por exemplo, sonhando. Outra coisa também é esse lugar de infância. Eu cresci assistindo desenhos como He-Man, Caverna do Dragão, que são arquetipos mágicos, místicos por si mesmo. Essa foi um pouco, né, de forma resumida, de como eu fui chegando pelo lugar tradicional de uma psicologia de ciência humana, quanto da transpessoal de uma ciência do espírito.